7 livros que eu pretendo estudar em 2022. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então eu vou falar para vocês de 7 livros que eu pretendo estudar com mais objetividade no ano de 2022. Eu já publiquei o vídeo onde eu comento com vocês os 12 livros de literatura cristã clássica que serão lidas no ano de 2022. Eu vou deixar aqui nos cards e lá embaixo na descrição desse vídeo, caso você ainda não tenha visto. Afinal, nós vamos ler muita literatura clássica cristã em 2022. Nesse vídeo aqui, eu quero mostrar então para vocês esses 7 livros que eu pretendo estudar. Na verdade, não serão apenas esses 7 livros, mas esses 7 livros simbolizam o assunto que eu quero estudar e que eu vou ler bastante em 2022. Então, se você se interessa por leitura e aprender sobre leitura, você vai se interessar muito a respeito desses livros. Simbora! O primeiro livro que eu pretendo ler é o livro que inclusive a gente vai ler lá no Concilium, numa leitura compartilhada para quem é membro aqui do canal. Se você não é membro e pode se tornar membro, clique lá embaixo no botão Seja Membro. Você participa de um grupo exclusivo com leituras compartilhadas e com sorteios exclusivos apenas para o Concílio do Livros e Teologia. Bem, no mês de janeiro, lá no Concílio, a gente vai ler junto e debater junto em reuniões que nós vamos fazer todo sábado esse livro aqui, ó, Lit, um guia cristão para a leitura de livros do Tony Henk, da editora Concílio. Então, você já descobriu, o assunto que nós vamos estudar com bastante dedicação é leitura. Vida intelectual será o nosso assunto não cristão entre aspas, né, por assim dizer, em 2022. Vamos ler muito, tanto que nós vamos começar com um livro cristão falando sobre leitura. Esse é um livro já muito comentado aqui no Brasil, porque tem uma pegada assim de como ler livros para cristão. Vamos ler então no mês de janeiro, lá junto com o pessoal do Concílio, e nós vamos trazer aqui boas resenhas, boas explicações. Esse é o tipo de livro que vale mais do que uma resenha, né? Mais do que apenas comentar sobre o livro, vale você trazer aqui o que você aprendeu, o que o Tony Henk realmente te ensinou a respeito de leitura. Para se ter uma ideia, nós temos aqui no índice, né, no sumário, o livro dividido em 2 partes. A primeira parte é uma teologia dos livros e da leitura, e na segunda parte, alguns conselhos práticos sobre a leitura de livros. E aí, cada uma dessas partes tem vários capítulos. Então, mês de janeiro, o pessoal do Concílio já está sabendo, e você também já fica sabendo que nós vamos trazer muito desse assunto de leitura, de como fazer resenha, do que você deve anotar, do que não deve anotar, como escolher as suas leituras, e assim por diante. E vamos começar com esse clássico aqui, sobre leitura para cristãos. Depois, eu não vou colocar por mês só o Lit, que nós vamos ler realmente no mês de janeiro, por causa lá do pessoal do Concílio, mas depois eu quero ler também esse livro aqui, ó, Didascalion, sobre a arte de ler, de Hugo de São Vítor, da editora Quirion. Esse é um livro muito interessante, ele inclusive é anterior àquele Vida Intelectual do Sertilange. Acredito que o Sertilange deve ter bebido um pouquinho dessa fonte aqui e de um outro livro que eu já pedi lá da Amazon, também do Hugo de São Vítor, a respeito de ensino e de leitura. Mas esse é um livro, então, que apesar de aqui no Brasil não ter o mesmo grau de importância do A Vida Intelectual do Sertilange, ele é anterior e eu, então, quero começar lendo ele antes de ler A Vida Intelectual. Então, com certeza, teremos leituras desse livro antes de ler A Vida Intelectual e resenhas, explicações, o que nós aprendemos dele aqui no canal. Como eu disse, se você gosta de leitura, se você gosta dessa questão de vida intelectual, como ler mais, ler melhor, como fazer para ler os livros certos, o ano de 2022 terá muito desse conteúdo aqui no Livros de Teologia. O próximo livro é um lançamento da editora Vida Nova e como eu tô realmente assim querendo ler esse livro, queria até passar na frente de outros aí, que é Hábitos da Mente, do James Shire. Se você não conhece esse autor, ele é o mesmo autor do Universo ao Lado, Dando um Nome ao Elefante, então ele trata muito sobre cosmovisão, e dessa vez ele está falando sobre hábitos da mente, a vida intelectual como um chamado cristão. Eu fiquei muito interessado nesse livro desde a época que a Vida Nova publicou que iria fazer a tradução desse livro. Se eu tivesse um inglês mediano, eu iria tentar ler esse livro em inglês, quando ele ainda não era traduzido. Mas graças a Deus, editora Vida Nova trouxe para nós aqui. E aqui no sumário nós temos Confissões de um Aspirante Intelectual. Olha só, um capítulo inteiro para John Henry Newman como intelectual. A Perfeição do Intelecto.
Como me sinto ao pensar, a dimensão moral da mente, aperfeiçoando o intelecto 2, as disciplinas intelectuais, pensando por meio da leitura, Jesus, o pensador lógico e a responsabilidade de um intelectual cristão. Então, eu acredito que depois do Lit eu quero já ler esse daqui. Afinal, eu quero me encher primeiro de uma cosmovisão cristã a respeito de vida intelectual, a respeito de leitura, para depois partir para os livros que não são bem assim livros que têm uma cosmovisão cristã da leitura. O próximo livro que eu vou estudar, que eu vou ler e que eu vou trazer para vocês conteúdo a respeito dele é História da Leitura. Stephen Roger Fisher, pela editora Unesp. Temos aqui um livro que vai nos contar a história da leitura. Esse é um livro que eu não sei quem foi que me indicou, mas eu lembro que foi uma indicação de alguém que eu respeito bastante. Em algum momento eu vou lembrar. Com certeza na hora que eu desligar a câmera eu vou lembrar. E aí nós temos aqui A Testemunha Imortal, A Fala do Papiro, Um Mundo de Leitura, A Visão do Pergaminho, A Página Impressa, A Consciência Universal e Lendo o Futuro. Eu acredito que esse livro vai percorrer toda a história da humanidade contando como foi essa história através da leitura. Então, vamos ler um pouquinho também a respeito da história da leitura, não só sobre como ler mais e melhor, mas ler também sobre como nós chegamos ao momento que vivemos hoje. O próximo livro também foi uma indicação dessa mesma pessoa que agora eu esqueci. Me perdoe quem foi que me indicou esses livros, em algum momento eu vou lembrar. E é o livro Os Neurônios da Leitura. Como a ciência explica a nossa capacidade de ler, do Stanislas. E algum outro nome aqui que eu não consigo falar de jeito nenhum. Temos aqui então um livro que vai falar sobre neurociência, né, e leitura, como o nosso cérebro funciona na questão de leitura. Eu estou muito empolgado para ler esse livro porque eu vi boas recomendações aí na internet, não consegui encontrar uma boa resenha, boa que eu diga assim, mais detalhada, né, a respeito desse livro, mas as pessoas que falam sobre esse livro, pelo menos as que eu vi, falaram muito bem a respeito dele. Vamos dar uma olhada aqui no sumário? Como lemos, o cérebro ao pé da letra, os neurônios da leitura, a invenção da leitura, aprender a ler, o cérebro disléxico, leitura e simetria em direção a uma cultura dos neurônios. E aí nós temos uma conclusão, o futuro da leitura. Teremos, então, muito conteúdo a respeito de leitura no ano de 2022. Os Neurônios da Leitura será mais um livro que nós vamos trazer para vocês aqui. Eu pretendo fazer lives a respeito desses livros, demonstrando tudo aquilo que eu aprendi, até para debater com vocês, caso vocês leram esses livros ou podem, né, trazer alguma contribuição. Nós vamos fazer realmente 2022 ser muito focado nessa questão de aperfeiçoar a nossa leitura, aperfeiçoar a nossa vida intelectual. E aí, obviamente, não poderia faltar A Vida Intelectual do Sertilanges. Eu tenho nessa edição aqui, tem uma outra edição dela, mas no Kindle eu tenho aquela edição da Kirion também, então eu vou cotejar aí as várias edições. E nós temos aqui A Vida Intelectual, e nesse livro aqui, nessa edição, nós temos um outro texto do Sertilanges chamado A Arte e a Moral. Eu pretendo ler nessa edição porque eu gostaria de ler os dois textos, não só A Vida Intelectual, mas também A Arte e a Moral. Ele é mais grosso assim porque ele é uma versão bilíngue, então por isso que ele é mais grossinho assim, mas o livro é realmente um pouco mais fino. Então temos aqui a metade desse livro para ler. Esse é um livro que eu estou devendo aqui no Livros de Teologia, eu já deveria ter lido e ter feito, né, resenha a respeito desse livro, mas agora em 2022 você não me escapa, Sertilanges. Vamos ler A Vida Intelectual e trazer para vocês aqui. E para finalizar, um livro que eu estou lendo todo ano desde que eu implantei o canal. É este livro aqui, Como Ler Livros. Eu leio ele basicamente todo ano, desde que eu tenho o canal, e faz todo sentido. Afinal, Como Ler Livros do Mortimer Adler é simplesmente o maior clássico nessa área de ler livros. Tem algumas coisas aqui que eu já vi que deveriam ter sido um pouco aperfeiçoadas, já vi bons autores falando exatamente isso, que talvez uma ou outra coisa já deveria ter uma atualização, mas continua sendo o principal clássico dessa área. Como Ler Livros, o Guia Clássico para a Leitura Inteligente. Esse livro literalmente fez o que ele promete fazer. Me ensinou a ler livros. Eu lia livros de uma maneira e passei a ler de outra maneira quando li esse livro. E toda vez que eu leio ele, ou seja, eu já vou, se não me engano, para a quarta ou quinta releitura, e toda vez que eu releio, eu aprendo alguma coisa e eu percebo alguma coisa que eu não percebi
nas outras leituras. Então, esses 7 livros representam aquilo que eu desejo estudar no ano de 2022. Vamos embarcar no mundo da leitura, vamos embarcar no mundo da vida intelectual, como melhorar a nossa leitura, como melhorar a nossa captação de livros e também como melhorar a nossa escolha de livros a serem lidos, né? Como nós lemos, como nós vemos essas leituras. Vamos melhorar tudo isso no ano de 2022. Você é convidado a participar aqui no Livros de Teologia também desse estudo. Então vamos juntos aprender mais a respeito de leitura, a respeito de vida intelectual. Fica aqui o meu convite para você nos acompanhar. Todos esses livros que eu mostrei aqui possuem link lá embaixo na descrição desse vídeo e você comprando por esses links, você ajuda o nosso canal a trazer mais conteúdo para você e a pagar esse editor que tem feito um excelente trabalho aqui para o Livros de Teologia. Então, fiquem com Deus, um grande abraço e vambora estudar em 2022.